Ela surgiu na estrada como quem não tinha mais para onde correr. Segurou o braço dele, puxou seu rosto sem pedir licença e disparou, com a voz falhando depressa. Fizeram eu engolir isso. Ele ergueu o queixo dela para entender e, quando viu, congelou. Aquilo não era exagero. Era um pedido de socorro que mudaria tudo dali para frente. Thomas McCain nunca tinha visto aquela mulher na vida, mas os olhos dela diziam que ele era a última esperança que restava naquele mundo. Ela tremia toda, os dedos apertados no braço dele como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. A poeira da estrada subia devagar ao redor dos dois, carregada pelo vento seco da tarde. Ele olhou para o horizonte instintivamente, procurando alguém que pudesse estar vindo atrás dela. Nada. Só o silêncio pesado do deserto e o farfalhar das plantas secas rolando pela terra rachada. Ela era jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com o cabelo escuro preso de qualquer jeito e o vestido rasgado na altura do ombro. Tinha um corte no canto da boca, já seco, mas recente, olhos verdes que brilhavam de medo e de alguma outra coisa que ele não conseguia decifrar. Desespero, talvez, ou raiva contida. Thomas sentiu o peso daquele momento cair sobre ele como uma pedra. Ele sabia que ajudar aquela mulher ia trazer problema. Sabia porque conhecia o tipo de gente que fazia esse tipo de coisa. E sabia que uma vez que você entra numa história dessas, não sai mais limpo do outro lado. Mas ele não conseguiu soltar o braço dela. Fale, ele disse baixo, a voz rouca de quem passou o dia inteiro debaixo do sol. Ela engoliu seco e olhou para trás mais uma vez antes de responder. Eles vão voltar. Eles sempre voltam. Thomas franziu a testa. Quem? Ela balançou a cabeça como se não tivesse tempo para explicar direito. Os homens do meu marido. Ele me trancou, me obrigou, e quando eu tentei fugir, eles fizeram isso. Ela abriu a boca devagar, mostrando algo pequeno e escuro preso entre os dentes. Thomas inclinou o corpo para frente e viu. Era um anel de ouro, fino, com uma pedra vermelha no centro. Ela tinha engolido aquilo, ou alguém tinha feito ela engolir. O coração de Thomas bateu mais forte. Ele sabia o que aquilo significava. Quando um homem faz uma mulher engolir algo, é porque quer que ela carregue a prova do que ele fez. É uma marca, uma promessa de que ela nunca vai escapar. Thomas sentiu a raiva subir pela garganta, mas empurrou para baixo. Raiva não resolve nada no Oeste, só complica. Ele olhou para os olhos dela de novo e viu que ela estava esperando que ele dissesse algo. Que fizesse algo, que fosse diferente dos outros homens que ela tinha encontrado na vida. Vem comigo, ele disse finalmente, soltando o braço dela, mas segurando a mão com firmeza. Ela hesitou por um segundo, como se estivesse medindo se podia confiar nele. Então assentiu e deixou que ele a puxasse em direção à fazenda. A propriedade de Thomas ficava a uns 3 quilômetros dali, escondida entre morros baixos e cercada por terra seca e árvores retorcidas. Era um lugar isolado, longe da cidade, longe de tudo, perfeito para quem quer paz, ou para quem quer se esconder. Enquanto caminhavam, Thomas tentou entender o que tinha acabado de acontecer. Aquela mulher tinha aparecido do nada, com uma história que não fazia o menor sentido, e agora ele estava levando ela para dentro da sua casa. Ele sabia que isso era loucura, sabia que ia se arrepender, mas alguma coisa nele não conseguia deixar ela ali, sozinha, esperando os homens voltarem. Talvez fosse porque ele mesmo já tinha sido deixado para trás uma vez. Talvez fosse porque ele sabia o que era sentir que o mundo inteiro virou as costas. Ou talvez fosse só porque ele era idiota mesmo. Quando chegaram à fazenda, o sol já estava começando a descer. A luz dourada batia nas tábuas de madeira da casa, fazendo tudo parecer mais quente, mais acolhedor do que realmente era. Thomas empurrou a porta e deixou que ela entrasse primeiro. O interior era simples. Uma mesa, algumas cadeiras, um fogão a lenha no canto e uma cama encostada na parede do fundo. Tinha cheiro de café velho e de poeira acumulada. Ele não era muito de limpar. Senta, ele disse, apontando para uma das cadeiras. Vou buscar água.
Ela sentou devagar, os olhos percorrendo o cômodo como quem está procurando uma saída. Thomas foi até o balde perto da pia e encheu uma caneca de água fresca. Trouxe para ela e ficou parado ali esperando. Ela bebeu devagar, as mãos ainda tremendo. Quando terminou, colocou a caneca na mesa e finalmente olhou para ele de verdade. Obrigada, ela sussurrou. Thomas apenas assentiu. Qual seu nome? Ele perguntou. Ela hesitou de novo. Sarah Dawson. Ele gravou o nome na cabeça. E quem é seu marido? Ela fechou os olhos como se só de pensar no homem já doesse. James Dawson, dono da mina de prata lá no vale. Thomas sentiu o estômago apertar. Ele conhecia esse nome. Todo mundo conhecia. James Dawson era um dos homens mais ricos da região e um dos mais perigosos. Isso complica tudo, Thomas disse. Mais para si mesmo do que para ela. Sarah abriu os olhos e olhou para ele com uma mistura de medo e determinação. Eu sei, mas eu não posso voltar para lá. Ele vai me matar. Thomas esfregou o rosto com as mãos, tentando pensar. Ele sabia que se escondesse aquela mulher ia ter problema. James Dawson não era do tipo que deixava as coisas para lá. Ele ia mandar os homens dele atrás, e quando descobrisse onde ela estava, ia vir pessoalmente. Mas Thomas também sabia que se mandasse ela embora, nunca mais ia conseguir dormir em paz. Ia passar o resto da vida se perguntando se ela tinha sobrevivido, se tinha encontrado alguém para ajudar, ou se tinha morrido sozinha na estrada. Você pode ficar aqui essa noite, ele disse finalmente. Amanhã a gente vê o que faz. Sarah soltou o ar que estava segurando, os ombros relaxando pela primeira vez desde que tinha chegado. Obrigada, ela repetiu, a voz mais firme agora. Thomas assentiu e virou de costas, indo até o fogão para preparar algo para comer. Mas enquanto mexia na panela, ele sentiu os olhos dela nas costas dele e percebeu que aquela mulher não era só uma vítima. Tinha algo mais ali, algo que ele ainda não tinha entendido. A noite caiu rápido, como sempre caía no deserto. Thomas acendeu a lamparina e colocou no centro da mesa. A luz fraca dançava nas paredes de madeira, criando sombras longas e inquietas. Sarah tinha comido pouco, mais empurrando a comida no prato do que realmente levando à boca. Agora ela estava sentada perto da janela, olhando para fora como se esperasse ver alguém surgir na escuridão. Thomas lavou os pratos e secou as mãos no pano. Você vai dormir na cama, ele disse. Eu fico na cadeira. Ela virou o rosto para ele, surpresa. Você não precisa fazer isso. Eu sei, ele respondeu, mas vou fazer mesmo assim. Sarah ficou em silêncio por um momento. Então se levantou e foi até a cama. Sentou na beira e tirou as botas, os movimentos lentos e cansados. Thomas virou de costas e foi até a porta, trancando por dentro. Depois apagou a lamparina, deixando apenas o luar entrar pela janela. Sentou na cadeira e encostou a cabeça na parede, fechando os olhos. Mas não conseguia dormir. Ficou ali, ouvindo a respiração dela do outro lado do cômodo, tentando entender o que tinha feito, tentando entender por que aquela mulher tinha escolhido ele, por que tinha parado justamente na frente dele, e por que ele tinha a sensação de que isso era só o começo de algo muito maior. De madrugada, Thomas acordou com um barulho. Abriu os olhos devagar e viu Sarah parada na frente da janela, olhando para fora, com o corpo tenso. Ele se levantou sem fazer barulho e foi até ela. O que foi? Ela apontou para o horizonte. Tem alguém vindo. Thomas olhou e viu. 2 silhuetas a cavalo, ainda longe, mas se aproximando. O coração dele acelerou. Eles te seguiram. Sarah balançou a cabeça. Não, eles não sabem que eu estou aqui. Então quem são? Ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando de medo. Pode ser qualquer um, mas se for quem eu estou pensando, você vai precisar escolher um lado. Thomas franziu a testa. Que lado? Sarah respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo que não queria. Tem 2 pessoas que querem me encontrar. Meu marido e o irmão dele. Thomas sentiu o mundo girar embaixo dos pés. O irmão? Ela assentiu devagar.
Ele é quem realmente manda em tudo. James é só o rosto, mas o irmão. Ele é quem decide quem vive e quem morre. E ele decidiu que eu preciso voltar. Thomas olhou para ela tentando entender. E você? O que você quer? Sarah segurou o braço dele de novo, do mesmo jeito que tinha segurado na estrada. Os olhos dela queimavam de intensidade. Eu quero que você me ajude a destruir os dois. E foi nesse momento que Thomas percebeu. Aquela mulher não tinha vindo até ele por acaso. Ela tinha escolhido ele. Por algum motivo que ele ainda não entendia, ela tinha decidido que ele era a pessoa certa para fazer o que precisava ser feito. E agora, com dois homens se aproximando na escuridão, Thomas sabia que ia ter que decidir. Ia ter que escolher se ficava do lado dela ou se entregava ela de volta para o inferno de onde tinha vindo. A respiração dele ficou mais pesada. O som dos cavalos ficava mais alto a cada segundo. E Sarah continuava ali, segurando o braço dele, esperando que ele dissesse sim, que ele embarcasse naquela loucura, que ele se tornasse parte daquela guerra. Thomas olhou para ela uma última vez. Então soltou o braço e foi até o canto do cômodo. Pegou o chapéu e colocou na cabeça. Abriu a porta devagar e saiu para a varanda. A luz do luar iluminava tudo com um brilho fantasmagórico. Os dois cavaleiros estavam mais perto agora, perto o suficiente para ele ver os rostos, e quando viu, Thomas sentiu o sangue gelar nas veias, porque um daqueles homens ele conhecia muito bem. Era alguém que ele tinha jurado nunca mais ver na vida, alguém que tinha destruído tudo que ele amava, e agora estava ali, parado na frente da fazenda dele, olhando para ele com aquele sorriso torto que Thomas nunca tinha conseguido esquecer. O homem desceu do cavalo devagar, as esporas tilintando no silêncio. "Olá, Thomas", ele disse, a voz arrastada e cheia de veneno. "Faz tempo." Thomas cerrou os punhos tentando controlar a raiva. "O que você quer aqui, Daniel?" O homem riu baixo, tirando o chapéu e passando a mão no cabelo. "Vim buscar o que é meu." Thomas olhou para o segundo cavaleiro, que tinha ficado montado, observando tudo em silêncio. Era mais jovem, talvez da idade de Sarah, com olhos escuros e expressão dura. Esse deve ser o irmão. Thomas pensou. O verdadeiro perigo. Daniel deu mais um passo em direção à varanda. "Eu sei que ela está aqui, Thomas. Posso sentir o cheiro." Thomas não se mexeu. "Não tem ninguém aqui." Daniel sorriu de novo, mas dessa vez o sorriso não chegou aos olhos. "Não minta para mim. Você nunca foi bom nisso." Thomas sentiu a presença de Sarah atrás dele, dentro da casa, escondida nas sombras. Ele sabia que se deixasse aqueles homens entrarem, tudo ia acabar. Para ela. E provavelmente para ele também. Mas se tentasse impedir, ia ter que enfrentar os dois. E Thomas não sabia se estava pronto para isso. Daniel cruzou os braços, a postura relaxada, mas os olhos atentos. "Você sabe quem ela é, não sabe? A mulher do meu irmão. E você sabe o que acontece com quem mexe com a família Dawson?" Thomas engoliu seco. "Ela não é propriedade de ninguém." Daniel riu alto dessa vez, o som ecoando no silêncio da noite. "Ah, Thomas, sempre o herói. Sempre querendo salvar todo mundo. Mas você não conseguiu salvar a sua, conseguiu." Thomas sentiu a facada das palavras, mas não deixou transparecer. "Isso foi há muito tempo." Daniel balançou a cabeça. "Não para mim. Para mim é como se fosse ontem. O dia que você fugiu. O dia que deixou ela sozinha. O dia que ela... "Cala a boca!" Thomas rosnou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Daniel levantou as mãos em rendição falsa. Tudo bem. Não vim aqui para abrir feridas velhas. Vim buscar Sarah, e você vai entregar ela. Porque se não fizer isso, eu vou ter que entrar aí e pegar ela à força. E aí as coisas vão ficar feias. Para você, para ela, para todo mundo." Thomas respirou fundo, tentando pensar. Ele sabia que não tinha muitas opções. Podia entregar Sarah e viver com o peso da culpa para o resto da vida. Ou podia tentar proteger ela e provavelmente morrer tentando. Nenhuma das duas opções era boa. Mas Thomas tinha passado a vida inteira fazendo escolhas difíceis.
E ele sabia que dessa vez não ia ser diferente. Ela não vai voltar, Thomas disse finalmente, a voz firme. Daniel suspirou, como se estivesse esperando por aquela resposta. Então, é assim que vai ser. Ele fez um sinal para o irmão, que desceu do cavalo devagar. O rapaz era alto, magro, com movimentos controlados. Tinha uma presença que fazia o ar ficar mais pesado. Thomas sentiu o perigo irradiar dele como o calor de uma fogueira. Daniel deu mais um passo, subindo na varanda. Você está cometendo um erro, Thomas. Um erro que vai te custar tudo. Mas se é isso que você quer, então vamos fazer do seu jeito. E foi nesse momento que Sarah saiu de dentro da casa. Ela parou ao lado de Thomas, o queixo erguido, os olhos fixos em Daniel. Para, ela disse, a voz surpreendentemente calma. Eu vou com vocês. Thomas virou para ela, chocado. Sarah, não. Ela balançou a cabeça. Você já fez demais. Não vou deixar você morrer por minha causa. Daniel sorriu, satisfeito. Finalmente alguém com bom senso. Vamos, Sarah. Tá na hora de voltar para casa. Ela deu um passo em direção às escadas, mas Thomas segurou o braço dela. Ele puxou ela de volta, colocando o corpo entre ela e os dois homens. Se ela vai, eu vou junto. Daniel franziu a testa. O quê? Thomas olhou para ele com determinação. Se vocês querem ela, vão ter que me levar também, porque eu não confio em vocês. E não vou deixar ela sozinha com dois homens que fazem mulheres engolirem anéis. Daniel ficou em silêncio por um momento, então olhou para o irmão. O rapaz assentiu devagar. Tudo bem, Daniel disse, o sorriso voltando ao rosto. Você quer vir? Então vem. Mas quando chegar lá, não diga que eu não avisei. E assim, no meio da noite, com o luar iluminando a estrada poeirenta, Thomas McCain tomou a decisão que mudaria tudo. Ele montou no cavalo ao lado de Sarah, seguindo Daniel e o irmão dele rumo ao vale, rumo à mina de prata, rumo ao território dos Dawson. E enquanto cavalgavam, Thomas olhou para Sarah uma última vez. Os olhos dela brilhavam na escuridão. Mas não era medo que ele via ali. Era algo diferente, algo que parecia muito com Vitória. E foi aí que Thomas entendeu. Ele não tinha salvado ela tinha salvado ele. Ou melhor, ela tinha o colocado exatamente onde queria. E agora não tinha mais volta. A mina ficava a 2 horas de cavalgada. Quando chegaram, o sol já estava nascendo no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. A propriedade era enorme. Tinha um casarão principal, vários galpões, e a entrada da mina cavada na montanha como uma boca aberta. Havia homens por toda parte, trabalhando, vigiando, movimentando carroças cheias de minério. Thomas sentiu o peso daquele lugar. Era um império, e ele tinha acabado de entrar no coração dele. Daniel desceu do cavalo e fez um gesto para que eles o seguissem. Thomas ajudou Sarah a descer e os dois caminharam atrás dele em direção ao casarão. O irmão de Daniel ficou para trás, observando tudo em silêncio. Quando entraram, Thomas viu um homem sentado atrás de uma mesa grande. Era mais velho que Daniel, talvez uns 40 anos, com cabelo escuro e olhos cinzentos. Tinha uma cicatriz que cortava o rosto do lado esquerdo, da testa até o queixo. Esse era James Dawson, o marido de Sarah. James levantou os olhos devagar quando eles entraram. Olhou para Sarah com uma expressão que Thomas não conseguiu decifrar. Então olhou para Thomas. E quem é você? Thomas tirou o chapéu. Thomas McCain. James assentiu devagar. E o que você está fazendo aqui? Thomas McCain. Thomas respirou fundo. Vim garantir que ela fique bem. James inclinou a cabeça como se estivesse avaliando ele. Interessante. Você acha que pode proteger minha mulher melhor do que eu? Thomas não respondeu. James se levantou devagar, dando a volta na mesa. Você sabe por que ela fugiu? Thomas balançou a cabeça. James sorriu, mas era um sorriso triste. Porque ela acha que eu sou um monstro. E talvez ela esteja certa. Sarah deu um passo à frente, a voz firme. Você me trancou. Me obrigou a engolir aquele anel. James olhou para ela, os olhos cheios de algo que Thomas não esperava ver. Arrependimento. Eu fiz, ele admitiu.
Porque eu não sabia mais o que fazer. Você estava planejando fugir com meu irmão, e eu não podia deixar isso acontecer. Thomas franziu a testa. Com seu irmão? James assentiu. Daniel e Sarah vinham se encontrando há meses. Eu descobri. E quando descobri, fiz aquilo para marcar ela. Para que ela soubesse que mesmo que fugisse, ainda seria minha. Thomas olhou para Sarah, confuso. Ela não encontrou os olhos dele. Daniel riu baixo no canto da sala. Surpresa, Thomas. Eu disse que você estava cometendo um erro. Thomas sentiu o chão desabar embaixo dos pés. Ele tinha sido usado. Sarah tinha usado ele para chegar até ali. Para voltar para o homem que ela realmente queria. Daniel, não James, o irmão mais novo, o verdadeiro dono de tudo. Thomas olhou para ela com raiva. Você mentiu. Sarah finalmente encontrou os olhos dele. Eu não menti. Eu só não contei tudo. Thomas balançou a cabeça sentindo a traição queimar no peito. Você me usou. Ela deu de ombros. Eu precisava de alguém para me trazer até aqui. Alguém que James respeitasse. E você era perfeito. James deu um passo em direção a Sarah. Então é verdade. Você ama meu irmão. Sarah olhou para ele sem medo. Sempre amei. James fechou os olhos por um momento. Então abriu de novo. A expressão dura. Tudo bem, pode ficar com ele. Mas o anel, eu quero de volta. Sarah levou a mão à garganta, hesitante. Eu não consigo tirar. James se aproximou. Eu sei. Por isso vou ter que cortar. Thomas deu um passo à frente, instintivamente. James parou e olhou para ele. Você ainda acha que pode salvá-la? Mesmo depois de saber a verdade, Thomas não sabia o que responder. Ele sabia que tinha sido idiota. Sabia que tinha caído numa armadilha. Mas alguma coisa nele ainda não conseguia deixar aquilo acontecer. Eu não vou deixar você machucá-la, Thomas disse, a voz firme. James sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Então você vai ter que me parar. E foi nesse momento que o irmão mais jovem entrou na sala. Ele caminhou até ficar ao lado de James. A postura ereta, os olhos fixos em Thomas. Esse é Nathan, James disse. O verdadeiro chefe aqui. Eu sou só o rosto, mas ele é quem decide tudo. Nathan olhou para Thomas com uma expressão vazia. Você tem coragem. Vou dar isso para você. Mas coragem não é suficiente. Nathan virou para Sarah. Você volta para o seu quarto e fica lá até eu decidir o que fazer com você. Sarah hesitou, então olhou para Daniel. Ele não disse nada, apenas desviou o olhar. E foi aí que Thomas viu. Daniel não ia ajudar ela. Ele tinha usado ela também. Ou talvez os dois estivessem usando um ao outro. Thomas não sabia mais. Não sabia mais em quem confiar. Mas ele sabia uma coisa. Ele não ia deixar aquilo terminar daquele jeito. Thomas deu um passo em direção a Nathan. Eu não vou deixar vocês machucarem ela. Nathan inclinou a cabeça. E o que você vai fazer? Lutar comigo? Thomas cerrou os punhos. Se for preciso. Nathan ficou em silêncio por um momento. Então assentiu. Tudo bem. Vamos ver do que você é feito. E antes que Thomas pudesse reagir, Nathan avançou. Os dois se chocaram no meio da sala, o impacto fazendo a mesa tremer. Thomas tentou se segurar, mas Nathan era mais forte do que parecia. Ele agarrou Thomas e o empurrou contra a parede. Thomas sentiu o ar sair dos pulmões, a visão escurecendo por um segundo. Mas ele não ia desistir. Não agora. Ele empurrou Nathan de volta, os dois tropeçando e caindo no chão. Rolaram pela sala, cada um tentando dominar o outro. Thomas ouvia Sarah gritando no fundo, mas não conseguia entender as palavras. Só conseguia pensar em uma coisa: sobreviver. Ele conseguiu ficar por cima, segurando Nathan contra o chão. Mas Nathan sorriu, e Thomas percebeu tarde demais. Era uma armadilha. Nathan ergueu o joelho com força, acertando Thomas no estômago. Thomas soltou ele, dobrando de dor. Nathan se levantou rápido e chutou Thomas no peito, fazendo ele rolar para o lado. Thomas ficou ali, ofegante, tentando recuperar o fôlego. Nathan ficou parado sobre ele, olhando de cima. Você é corajoso, mas não é esperto. Thomas cuspiu sangue no chão e olhou para cima. Nathan estendeu a mão. Levanta. Thomas hesitou, então aceitou a mão.
Natan o puxou para cima. Os dois ficaram cara a cara, respirando pesado. Você tem fogo, Natan disse. Eu gosto disso. Então vou te fazer uma proposta. Thomas franziu a testa. Que proposta? Natan sorriu. Fica aqui, trabalha para mim. E eu deixo ela viver. Thomas olhou para Sarah. Ela estava pálida, os olhos arregalados. Não, ela sussurrou. Não faça isso. Mas Thomas já sabia a resposta. Ele tinha vindo até ali para proteger ela. E agora, mesmo sabendo que tinha sido usado, mesmo sabendo que ela nunca tinha se importado com ele, ainda não conseguia deixar ela morrer. Então ele olhou para Natan e assentiu. Tudo bem, eu fico. Natan sorriu, satisfeito. Ótimo. Bem-vindo à família Dawson. James olhou para Thomas com algo parecido com pena. Você acabou de assinar sua sentença de morte. Thomas não respondeu. Apenas olhou para Sarah uma última vez. E viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Lágrimas que ele não sabia se eram de tristeza ou de alívio. Daniel saiu da sala sem dizer nada. Natan deu um tapa nas costas de Thomas. Você vai gostar daqui. Tem trabalho de sobra e regras. Se você quebrar uma, eu quebro você. Entendeu? Thomas assentiu. Natan virou para James. Leva ela para o quarto e tranca a porta. James obedeceu, pegando Sarah pelo braço e a puxando para fora da sala. Ela olhou para Thomas uma última vez antes de desaparecer pelo corredor. E Thomas ficou ali, sozinho com Natan, se perguntando o que tinha acabado de fazer, se perguntando se tinha tomado a decisão certa, ou se tinha acabado de entregar a própria vida para o diabo. Natan caminhou até a janela e olhou para fora. A luz do sol entrava pela vidraça, iluminando o rosto dele. Você sabe por que eu fiz aquela proposta? Thomas balançou a cabeça. Natan virou para ele. Porque você é exatamente o tipo de homem que eu preciso. Alguém que não tem medo de arriscar tudo por alguém. Alguém que acredita em alguma coisa. Isso é raro por aqui. Thomas franziu a testa. E o que você quer de mim? Natan sorriu. Lealdade, obediência e silêncio. Se você me der isso, eu te dou uma vida. Se não der, eu te dou uma cova. Thomas engoliu seco. Entendeu? Natan assentiu. Bom, agora vai descansar. Amanhã começa seu primeiro dia. Thomas virou para sair, mas Natan o chamou de volta. Ah, Thomas, mais uma coisa. Esquece a Sarah. Ela não é mais problema seu. Ela nunca foi. Thomas olhou para Natan, tentando ler o rosto dele, mas não havia nada ali. Só frieza. Então Thomas saiu da sala, o peso daquela decisão esmagando os ombros dele. Ele tinha entrado naquele lugar achando que ia salvar alguém, mas no final tinha se condenado. E a pior parte era que ele sabia. Sabia que não tinha como voltar atrás. Sabia que tinha feito um pacto que não podia ser quebrado. E agora, tudo o que restava era ver até onde aquele caminho ia levar e torcer para que, quando chegasse ao fim, ainda sobrasse algo dele para ser salvo. Os dias se arrastaram como chumbo derretido. Thomas acordava antes do sol nascer, trabalhava até os músculos gritarem e dormia exausto numa cama dura no galpão dos trabalhadores. A rotina era sempre a mesma: carregar minério, consertar equipamentos, vigiar os outros homens. Natan tinha colocado ele numa posição de confiança surpreendentemente rápido, e Thomas não entendia por quê. Talvez fosse porque ele realmente tivesse impressionado o homem naquele dia. Ou talvez Natan estivesse testando ele, esperando que quebrasse as regras para ter uma desculpa para se livrar dele. Thomas não sabia e não tinha coragem de perguntar. Sarah ele via de longe às vezes. Ela ficava na varanda do casarão, olhando para o horizonte com aquela expressão vazia que fazia o peito de Thomas apertar. Ele queria ir até ela, perguntar se estava bem, dizer que ainda se importava, mas as palavras de Natan ecoavam na cabeça dele. Esquece a Sarah. Ela não é mais problema seu. Então Thomas mantinha distância. Fazia seu trabalho e tentava não pensar no que tinha perdido ou no que nunca tinha tido para começo de conversa.
Uma noite, 3 semanas depois de ter chegado ali, Thomas estava sentado do lado de fora do galpão, fumando e olhando as estrelas. A noite estava quieta, só o som dos grilos e do vento nas árvores. Então, ele ouviu passos, virou e viu Daniel se aproximando, as mãos nos bolsos, o chapéu puxado para baixo. "Posso sentar?" ele perguntou. Thomas deu de ombros. Daniel sentou ao lado dele e ficou em silêncio por um tempo. Então suspirou. "Eu devia ter te contado a verdade desde o começo." Thomas olhou para ele surpreso. Daniel continuou. "Sobre mim e Sarah, sobre tudo. Mas eu não podia, porque se James descobrisse, ia matar a gente, os dois." Thomas franziu a testa. "Ele já descobriu?" Daniel balançou a cabeça. "Não tudo. Ele sabe que a gente se encontrava, mas não sabe o quanto. Não sabe que a gente planejava fugir juntos, que a gente ia deixar tudo para trás." Thomas sentiu a raiva voltar. "Então por que não fugiram?" Daniel olhou para ele, os olhos cansados. "Porque Nathan descobriu, e ele tem algo que a gente precisa, algo que Sarah precisa." Thomas esperou. Daniel respirou fundo. O anel que ela engoliu. Não é só um anel. Tem um mapa dentro. Um mapa que leva a um tesouro escondido aqui na mina. Um tesouro que meu pai enterrou antes de morrer. E Nathan sabe disso. Por isso ele não deixa ela ir. Porque se ela for, o mapa vai com ela. Thomas processou a informação devagar. "Então tudo isso é por dinheiro." Daniel balançou a cabeça. "Não, é por liberdade. Com aquele tesouro, a gente pode começar de novo. Longe daqui, longe de tudo isso." Thomas apagou o cigarro no chão. "E onde eu entro nisso?" Daniel olhou para ele diretamente. "Você entra porque Nathan confia em você. Mais do que confia em mim. Mais do que confia em qualquer um aqui. E se você ajudar a gente a pegar aquele mapa, a gente divide o tesouro. 3 partes iguais." Thomas riu sem humor. "Você acha que eu sou idiota? Você já me usou uma vez? Não vai me usar de novo." Daniel se levantou frustrado. "Eu não usei você. Sarah usou. Mas ela fez isso porque não tinha escolha. E agora você também não tem. Porque se Nathan descobrir que você sabe da verdade, ele vai te matar. Então você pode ajudar a gente e sair rico, ou pode ficar aqui e virar pó." Thomas ficou em silêncio, pensando. Daniel tinha razão, ele estava preso ali, e se quisesse sair, ia precisar de um plano, e se esse plano incluía ajudar Sarah, então talvez valesse a pena. Não porque ele ainda se importava com ela, mas porque era a única chance que tinha de sobreviver. "Tudo bem," Thomas disse finalmente. "Eu ajudo. Mas se vocês me enganarem de novo, eu juro que não vai ter lugar nesse mundo onde vocês possam se esconder." Daniel assentiu. Sério. Justo. Eles começaram a planejar naquela mesma noite. O mapa estava dentro do anel, que por sua vez estava dentro de Sarah. A única forma de tirar era fazendo ela. Daniel não conseguia dizer a palavra. "Fazer ela o quê?" Thomas perguntou. "Vomitar," Daniel respondeu, olhando para o chão. Thomas fez uma cara de nojo. "E como vocês vão fazer isso?" Daniel encolheu os ombros. "Ainda não sei, mas você vai ter que ajudar a gente a entrar no quarto dela, porque James trancou a porta. E Nathan tem a chave." Thomas balançou a cabeça. "Isso é loucura." Daniel sorriu pela primeira vez. "Bem-vindo ao meu mundo." Eles passaram os próximos dias observando a rotina de Nathan, tentando encontrar um momento em que ele ficasse distraído o suficiente para que Thomas pudesse roubar a chave. Mas Nathan era cuidadoso. Sempre tinha alguém por perto. Sempre estava de olho em tudo. Thomas começou a achar que o plano nunca ia funcionar. Até que uma noite durante o jantar, Nathan recebeu uma mensagem urgente. Um dos túneis da mina tinha desabado e ele precisava ir até lá imediatamente. Daniel olhou para Thomas do outro lado da mesa. Era agora ou nunca. Thomas esperou Nathan sair e então se levantou, seguindo ele a uma distância segura. Nathan pegou a lanterna e foi em direção à mina, os passos rápidos. Thomas o seguiu pelas sombras, o coração batendo forte. Quando Nathan entrou no túnel, Thomas aproveitou. Ele sabia que Nathan tinha deixado o casaco pendurado na cadeira. E a chave estava no bolso.
Thomas voltou correndo, pegou o casaco e enfiou a mão no bolso. Os dedos dele encontraram o metal frio da chave. Ele puxou com cuidado e colocou no próprio bolso. Depois, pendurou o casaco de volta e saiu pela porta dos fundos. Daniel estava esperando perto do galpão. Conseguiu! Thomas mostrou a chave. Daniel sorriu, aliviado. Vamos! Os dois foram até o casarão, entrando pela porta lateral que dava acesso ao corredor dos quartos. Tudo estava escuro e silencioso. Thomas sentia o suor escorrendo pelas costas. Se fossem pegos, Nathan ia matá-los. Não tinha dúvida. Eles chegaram à porta do quarto de Sarah. Thomas colocou a chave na fechadura e girou devagar. A porta abriu com um clique suave. Sarah estava sentada na cama, as mãos no colo, olhando para a porta como se estivesse esperando por eles. Daniel entrou primeiro, correndo até ela e segurando o rosto dela com as duas mãos. "Você tá bem?" Ela assentiu, os olhos brilhando. "Eu sabia que você viria." Thomas ficou parado na porta observando. Tinha algo errado ali. Algo que ele não conseguia identificar. Daniel se virou para ele. "Fecha a porta." Thomas obedeceu, mas manteve a mão no bolso onde tinha guardado a chave. "Pronto," Daniel disse virando para Sarah. "Agora vamos tirar esse anel." Sarah hesitou. "Vai doer." Daniel balançou a cabeça. "Eu sei, mas é a única forma." Ela respirou fundo e assentiu. Daniel foi até a cômoda e pegou um jarro de água e uma bacia. Trouxe para perto da cama. "Você vai ter que colocar os dedos na garganta." "Forçar!" Sarah fez uma cara de nojo, mas concordou. Thomas desviou o olhar enquanto ela fazia. O som era horrível. Ela tossiu, engasgou, os olhos enchendo de lágrimas. Mas nada saiu. Ela tentou de novo, e de novo. Até que finalmente, depois do que pareceram horas, ela cuspiu algo pequeno e brilhante na bacia. Daniel pegou o anel com cuidado, limpando na camisa. Olhou contra a luz da lamparina e sorriu. "Tá aqui. O mapa." Thomas se aproximou. "Como você sabe?" Daniel virou o anel mostrando a lateral. Tinha uma pequena gravação. Um desenho minúsculo que parecia um labirinto. "Isso é o mapa," Daniel explicou. "Meu pai era obcecado por códigos. Ele gravou isso aqui antes de morrer." Thomas franziu a testa. "E você sabe decifrar?" Daniel assentiu. "Eu passei anos estudando. Eu sei exatamente onde o tesouro está." Sarah se levantou da cama, ainda pálida, mas aliviada. "Então podemos ir. Agora." Daniel guardou o anel no bolso. "Não, ainda não. A gente precisa esperar Nathan sair de novo, e quando ele sair, a gente foge." Thomas balançou a cabeça. "Isso é arriscado demais. Se ele descobrir que o anel sumiu, vai saber que fomos nós." Daniel olhou para ele com frieza. "Você tem uma ideia melhor?" Thomas não tinha, e sabia disso. Então ele apenas suspirou e assentiu. "Tudo bem, vamos fazer do seu jeito." Eles voltaram para o galpão naquela noite, cada um fingindo que nada tinha acontecido. Thomas mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, se perguntando se tinha feito a escolha certa. Se perguntando se Sarah e Daniel realmente iam dividir o tesouro. Ou se iam deixar ele para trás na primeira oportunidade. Ele não confiava neles, não confiava em ninguém ali, mas não tinha escolha. Tinha que seguir em frente e torcer para que, quando tudo acabasse, ainda estivesse vivo. No dia seguinte, Nathan descobriu que a chave tinha sumido. Thomas viu quando ele saiu do casarão com o rosto vermelho de raiva, gritando com os homens, exigindo saber quem tinha entrado no quarto de Sarah. Ninguém disse nada, ninguém sabia. Nathan passou os olhos por cada rosto, procurando sinais de culpa. Quando chegou em Thomas, parou. Os dois se encararam por um longo momento. Thomas manteve a expressão neutra, o coração batendo descontrolado. Nathan deu um passo em direção a ele. "Você sabe de alguma coisa?" Thomas balançou a cabeça. "Não." Nathan ficou parado ali, estudando ele. Então virou e caminhou em direção a Daniel. "Você," Nathan disse, apontando para o irmão. "Você entrou lá, não foi?" Daniel levantou as mãos. "Eu não sei do que você está falando." Nathan riu, mas era uma risada sem humor. "Não minta para mim, Daniel. Eu te conheço. Eu sei como você pensa, e eu sei que você quer aquele mapa." Daniel não respondeu.
Apenas olhou para Natan com desafio. Natan deu um passo mais perto. Cadê o anel? Daniel continuou em silêncio. Natan cerrou os punhos. Eu vou te dar uma chance. Me devolve o anel e eu deixo você ir, sem consequências. Daniel hesitou. Thomas viu a dúvida nos olhos dele. Viu o momento em que ele quase cedeu. Mas então Sara apareceu na varanda. Os olhos dela encontraram os de Daniel, e ele se endureceu de novo. Não, Daniel disse, a voz firme. Eu não vou te dar. Natan ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu devagar. Tudo bem. Você escolheu. Ele fez um sinal para os homens ao redor. Prendam ele. Os homens avançaram, agarrando Daniel pelos braços. Ele tentou resistir, mas eram muitos. Natan virou para Thomas. E você? Você também. Thomas sentiu o estômago cair. Eu não fiz nada. Natan sorriu. Eu sei, mas você sabia. E isso é suficiente. Os homens agarraram Thomas também. Ele tentou se soltar, mas foi inútil. Natan caminhou até ficar cara a cara com ele. Você me decepcionou, Thomas. Eu achei que você era diferente. Mas no final, você é igual a todo mundo. Fraco. Controlado por uma mulher. Thomas cuspiu no chão. Você não sabe nada sobre mim. Nathan inclinou a cabeça. Talvez não, mas vou descobrir. Ele virou para Sara. E você? Você vai me dizer onde o mapa está. Ou vou fazer você engolir algo muito pior que um anel. Sara não respondeu. Apenas olhou para Daniel com lágrimas nos olhos. Levem eles para a mina, Natan ordenou. Vamos ver quanto tempo aguentam lá embaixo. Os homens arrastaram Thomas e Daniel em direção à entrada da mina. Thomas tentou lutar, mas levou um golpe na cabeça que o fez cambalear. A visão ficou turva por um segundo. Quando voltou, ele estava sendo empurrado para dentro do túnel escuro. O cheiro de terra úmida e suor enchia o ar. As paredes eram apertadas, mal iluminadas por lamparinas fracas. Thomas sentia a claustrofobia apertar o peito. Ele nunca tinha gostado de lugares fechados. E agora estava sendo levado para o fundo de uma mina. Para o lugar onde homens morriam esquecidos. Jogaram Thomas e Daniel num canto do túnel e trancaram a saída com uma grade de ferro. Natan ficou do outro lado, observando eles como quem observa animais numa jaula. Vocês vão ficar aqui até decidirem cooperar, ele disse calmamente. E se não decidirem, vão morrer aqui. É simples assim. Thomas se levantou agarrando as barras da grade. Você não vai se safar disso. Natan riu. Eu já me safei. Porque ninguém aqui vai te ajudar. Ninguém se importa com você. Ou com ele. Ele apontou para Daniel. Vocês são nada. E vão morrer como nada. Natan virou de costas e saiu, deixando eles sozinhos na escuridão. Thomas soltou a grade e se encostou na parede, a respiração pesada. Daniel estava sentado no chão, a cabeça entre as mãos. Isso é culpa sua, Thomas disse, a raiva finalmente explodindo. Se você não tivesse me arrastado para isso, eu ainda estaria lá em cima. Daniel levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu planejei acabar aqui? Thomas cerrou os punhos. Você planejou usar todo mundo ao seu redor para conseguir o que quer. E agora está pagando o preço. Daniel se levantou, avançando em direção a Thomas. Cala a boca. Você não sabe nada. Thomas empurrou ele de volta. Eu sei que você é um covarde. Eu sei que você deixou Sara sozinha enquanto salvava a própria pele. E eu sei que se a gente sair daqui vivo, não é por causa de você. Daniel agarrou a camisa de Thomas. Você quer brigar comigo? Aqui? Agora? Thomas empurrou ele de novo. Mais forte dessa vez. Daniel caiu no chão. Os dois ficaram se encarando, a respiração ofegante, a raiva pulsando no ar. Mas então Thomas percebeu. Eles estavam fazendo exatamente o que Natan queria. Estavam se destruindo. E enquanto brigavam, Natan estava lá em cima, provavelmente fazendo Sara falar. Provavelmente torturando ela até conseguir o que queria. Thomas soltou o ar devagar e estendeu a mão para Daniel. Daniel hesitou, então aceitou. Thomas o puxou para cima. A gente precisa sair daqui, Thomas disse. Agora. Daniel assentiu. Mas como? A grade está trancada e não tem outra saída. Thomas olhou ao redor. Então vamos ter que fazer uma.
Eles passaram as próximas horas cavando. Usaram pedras afiadas para soltar a terra ao redor das barras da grade. Era um trabalho lento, cansativo e doloroso. As mãos de Thomas sangravam, os músculos gritavam. Mas ele não parava, não podia parar, porque sabia que se ficasse ali, ia morrer. E não ia deixar Natan vencer, não ia deixar Sara sozinha, mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que ela tinha mentido. Ele ainda se importava e odiava isso. Finalmente, depois do que pareceram dias, mas provavelmente foram apenas horas, uma das barras cedeu. Thomas e Daniel trocaram olhares. Era agora. Eles puxaram a barra com força, criando uma abertura estreita. Thomas passou primeiro, raspando os ombros nas pontas afiadas do metal. Daniel veio logo atrás. Os dois saíram para o túnel e começaram a correr em direção à saída. Mas então ouviram vozes. Natan tinha deixado guardas. Thomas agarrou o braço de Daniel e o puxou para um túnel lateral. Eles se esconderam nas sombras, esperando os guardas passarem. Quando o caminho ficou livre, correram de novo. Subindo, sempre subindo. Seguindo as lamparinas até finalmente verem a luz do dia no fim do túnel. Thomas nunca tinha ficado tão feliz em ver o sol. Eles saíram cambaleando, os olhos ardendo com a claridade. Mas não tinham tempo para comemorar. Precisavam encontrar Sara, precisavam pegar o mapa e precisavam fugir antes que Nathan descobrisse. Eles correram em direção ao casarão, mantendo-se nas sombras. Entraram pela mesma porta lateral de antes. Tudo estava silencioso, silencioso demais. Thomas sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. Eles subiram as escadas devagar, cada degrau rangendo sob o peso. Chegaram ao quarto de Sara. A porta estava aberta. Thomas entrou primeiro e congelou. Sara estava lá, mas não estava sozinha. Natan estava sentado numa cadeira ao lado da cama, as pernas cruzadas, um sorriso no rosto. "Olá, rapazes", ele disse calmamente. "Eu estava esperando vocês." Thomas olhou para Sara. Ela estava pálida, os olhos vermelhos de chorar. "Sinto muito", ela sussurrou. "Eu tive que contar." Natan se levantou devagar. Ela me contou tudo, sobre o mapa, sobre o plano de vocês, sobre o tesouro. Ele caminhou até ficar entre Thomas e Daniel. "E sabe o que é engraçado? Eu já sabia de tudo isso, desde o começo." Daniel franziu a testa. "O quê?" Natan riu. "Você acha que eu sou idiota? Eu sabia que você e Sara estavam planejando algo. Por isso eu deixei tudo acontecer. Por isso eu deixei Thomas entrar. Por isso eu dei a chave para ele roubar. Porque eu queria ver até onde vocês iam. E agora eu sei. Vocês são patéticos." Thomas sentiu a raiva explodir no peito. "Você manipulou tudo." Natan deu de ombros. "Claro, é o que eu faço. E agora vou pegar o mapa. Vou pegar o tesouro. E vocês vão morrer sabendo que falharam." Ele fez um sinal e vários homens entraram no quarto, cercando Thomas e Daniel. Não tinha para onde correr. Não tinha como lutar. Estava acabado. Mas então Sara fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou da cama, foi até Natan e enfiou a mão no bolso dele. Antes que ele pudesse reagir, ela puxou algo pequeno e brilhante. O anel. Natan tentou agarrar, mas ela foi mais rápida. Correu até a janela e jogou o anel para fora. Ele caiu no chão lá embaixo, desaparecendo entre as pedras e a terra. Natan ficou paralisado por um segundo. Então, explodiu. "O que você fez?" Sara olhou para ele com desafio. "Destruí tudo. Agora ninguém vai ter o tesouro." Natan avançou em direção a ela. Mas Thomas se colocou no caminho. "Tira ela da frente", Nathan rosnou. Thomas balançou a cabeça. "Não!" Natan respirou fundo, tentando se controlar. "Tudo bem. Então vocês três vão morrer. Juntos." Ele fez um sinal para os homens. Mas antes que eles pudessem se mover, Daniel gritou. "Esperem!" Natan parou. Daniel tirou algo do bolso. Era outro anel, idêntico ao primeiro. "Eu fiz uma cópia", ele disse, a voz tremendo. "O verdadeiro mapa está aqui. O que ela jogou era falso." Natan estreitou os olhos. "Você está mentindo." Daniel balançou a cabeça. "Não tô. Olha." Ele mostrou o anel, a gravação clara na lateral.
Nathan se aproximou devagar, analisando. Então sorriu. Esperto. Muito esperto. Ele estendeu a mão. Me dá. Daniel hesitou. Deixa a gente ir primeiro. Nathan riu. Não. Você me dá o anel. E eu decido se deixo vocês irem. Ou se mato vocês aqui mesmo. Daniel olhou para Thomas, depois para Sarah, então de volta para Nathan. E fez sua escolha. Ele jogou o anel para Nathan. O homem pegou no ar e examinou de novo. Satisfeito, ele guardou no bolso. Agora Nathan disse, vocês têm 5 minutos para sair da minha propriedade. Depois disso, se eu ver vocês de novo, eu mato. Entenderam? Thomas não esperou para ouvir 2 vezes. Ele agarrou Sarah pela mão e puxou ela em direção à porta. Daniel veio atrás. Os 3 correram escada abaixo, atravessaram o casarão e saíram pela porta principal. Eles correram até os cavalos, montaram sem olhar para trás e dispararam pela estrada. O sol estava se pondo, tingindo tudo de dourado. Thomas olhou para trás uma vez e viu Nathan parado na varanda, observando eles irem embora. O sorriso ainda no rosto, como se soubesse algo que eles não sabiam, como se tudo aquilo fosse parte de um plano maior. Thomas virou para frente e cavalgou mais rápido, tentando colocar o máximo de distância possível entre eles e aquele lugar maldito. Cavalgaram por horas até finalmente pararem perto de um rio. Desmontaram exaustos, os corpos doendo. Sarah caiu de joelhos na margem, lavando o rosto com água fria. Daniel sentou numa pedra, a cabeça entre as mãos. Thomas ficou parado, olhando para trás, esperando ver Nathan e os homens dele surgindo na estrada. Mas não veio ninguém, só o silêncio da noite e o som da água correndo. Thomas finalmente permitiu que o corpo relaxasse. Eles tinham conseguido, tinham escapado. Mas Thomas sabia que não tinha acabado. Sabia que Nathan ia vir atrás, eventualmente, e quando viesse ia ser para matar. Sarah se levantou e foi até Thomas. Ela parou na frente dele, os olhos cheios de lágrimas. Desculpa, ela disse, a voz quebrando, por tudo. Thomas olhou para ela por um longo momento. Então assentiu. Eu sei. Ela deu um passo mais perto. Você me salvou. Mesmo depois de tudo. Mesmo sabendo a verdade. Thomas desviou o olhar. Não fiz isso por você. Fiz porque era a coisa certa. Sarah segurou o rosto dele, forçando ele a olhar para ela. Não, você fez porque se importa. Admita. Thomas queria negar, queria dizer que não, mas as palavras não saíram, porque ela tinha razão. Ele se importava e odiava isso. Daniel se levantou e foi até eles. Precisamos seguir em frente, ele disse, antes que eles venham atrás. Sarah soltou Thomas e virou para Daniel. Para onde? Daniel tirou o anel do bolso. Pro tesouro. Agora que temos o mapa, podemos pegá-lo antes que Nathan descubra. Thomas franziu a testa. Você realmente acha que Nathan não vai descobrir? Aquele homem é perigoso, e ele não vai parar até pegar o que quer. Daniel guardou o anel de volta. Eu sei. Por isso precisamos ser mais rápidos que ele. Eles montaram de novo e seguiram em frente, guiados pelas instruções que Daniel decifrava do mapa. A noite estava fechando rápido e a lua iluminava o caminho com uma luz pálida e fantasmagórica. Thomas cavalgava em silêncio, os pensamentos um turbilhão. Ele tinha se envolvido numa guerra que não era dele. Tinha arriscado tudo por uma mulher que tinha mentido para ele, e agora estava indo atrás de um tesouro que provavelmente nem existia. Tudo aquilo era loucura, mas Thomas não sabia fazer outra coisa. Não sabia como parar. Eles chegaram a uma área rochosa, cheia de formações estranhas e cavernas escuras. Daniel parou o cavalo e olhou ao redor. É aqui, ele disse. O tesouro está em algum lugar aqui. Eles desmontaram e começaram a procurar. Thomas usou uma lanterna improvisada, feita de galhos e pano, embebido em óleo. A luz fraca dançava nas paredes de pedra, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ele entrou numa das cavernas, seguido por Sarah e Daniel. O ar lá dentro era frio e úmido, com cheiro de mofo e terra velha. No fundo da caverna, Daniel encontrou algo, uma marca na parede. Um símbolo que coincidia com o do anel. Aqui,
ele disse, a voz ecoando. Thomas se aproximou. Daniel começou a cavar a terra com as mãos, arranhando, puxando, jogando para trás. E então seus dedos tocaram algo duro. Madeira. Ele cavou mais até revelar uma caixa pequena, velha, com dobradiças de ferro enferrujadas. Daniel a puxou com cuidado e colocou no chão. Os três ficaram olhando para a caixa por um longo momento. Então Daniel abriu. Dentro tinha ouro. Muito ouro. Moedas, joias, pepitas brilhando à luz da lanterna. Era mais do que Thomas tinha visto na vida inteira. Era o suficiente para comprar uma fazenda. Uma vida nova. Uma chance de recomeçar. Daniel riu. Incrédulo. Conseguimos. Realmente conseguimos. Sara sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Thomas apenas olhou, sem saber o que sentir. Alívio? Felicidade? Ou a sensação crescente de que aquilo era bom demais para ser verdade? E então ouviram uma voz atrás deles. Impressionante, não é? Os três viraram ao mesmo tempo. Nathan estava parado na entrada da caverna, cercado por meia dúzia de homens armados. O sorriso no rosto dele era largo, satisfeito. Thomas sentiu o sangue gelar. Nathan caminhou devagar até eles. Vocês realmente acharam que eu ia deixar vocês levarem meu tesouro? Ele balançou a cabeça. Vocês são tão previsíveis. Eu sabia exatamente onde vocês iam, porque esse mapa, ele tirou o anel do bolso e jogou no chão. Não é o único. Meu pai fez vários, e eu tenho todos. Daniel ficou pálido. Você sabia o tempo todo. Nathan assentiu. Claro. E agora vou pegar o que é meu. E vocês, ele olhou para cada um deles, vão desaparecer para sempre. Os homens dele avançaram. Thomas recuou, puxando Sara para trás dele. Daniel ficou parado, paralisado. Nathan pegou a caixa de ouro e se virou para sair. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. A caverna começou a tremer. Pequenas pedras caíram do teto. Um som profundo, como um trovão subterrâneo, ecoou pelas paredes. Nathan olhou para cima, alarmado. O túnel está desabando, um dos homens gritou. Nathan largou a caixa e correu em direção à saída. Os homens o seguiram, deixando Thomas, Sara e Daniel para trás. O tremor ficou mais forte. Rachaduras apareceram nas paredes. Poeira começou a cair. Temos que sair, Thomas gritou. Ele agarrou a caixa com uma mão e Sara com a outra. Daniel ficou parado por um segundo, então finalmente reagiu. Os três correram em direção à saída, tropeçando, empurrando uns aos outros. Atrás deles, o teto começou a desabar. Pedras enormes caíram, bloqueando o caminho, esmagando tudo. Thomas empurrou Sara para frente, depois Daniel. Eles saíram da caverna no último segundo, rolando pelo chão enquanto a entrada desabava atrás deles. Thomas ficou deitado ali, ofegante, coberto de poeira. A caixa tinha caído ao lado dele, ainda fechada. Sara estava alguns metros à frente, tossindo. Daniel estava de pé, olhando para trás com horror. A caverna tinha desaparecido completamente, enterrada sob toneladas de pedra. E dentro dela, provavelmente, estavam Nathan e seus homens. Thomas se levantou devagar, as pernas tremendo. Eles. Daniel não terminou a frase. Não precisava. Todos sabiam. Nathan estava morto. E com ele, a ameaça que tinha pairado sobre eles. Sara caminhou até Thomas, os olhos arregalados. Você salvou a gente. De novo. Thomas balançou a cabeça. Não fui eu. Foi sorte. Ou azar, dependendo de como você vê. Ele pegou a caixa do chão e olhou para ela. O ouro ainda estava lá. Intocado. Eles tinham conseguido, tinham o tesouro, tinham a liberdade, tinham uma chance de recomeçar. Mas tudo tinha custado caro, caro demais. Daniel se aproximou, ainda em choque. A gente precisa ir, antes que alguém venha investigar. Thomas assentiu. Os três montaram nos cavalos, levando a caixa com eles. E cavalgaram para longe daquele lugar. Cavalgaram até o amanhecer, quando o sol começou a pintar o céu de rosa e laranja. Eles pararam numa clareira, exaustos, e finalmente permitiram que o corpo relaxasse. Conseguimos, Sara disse, sorrindo pela primeira vez em semanas.
Realmente conseguimos. Daniel abriu a caixa e olhou para o ouro com reverência. Isso muda tudo. A gente pode ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Sara virou para Thomas. E você? O que você vai fazer? Thomas olhou para ela, depois para o ouro, depois para o horizonte. Ele não sabia. Não tinha pensado nisso. Tinha passado tanto tempo só sobrevivendo que não tinha parado para pensar no que viria depois. Vou para oeste, ele disse finalmente. Longe daqui. Longe de tudo isso. Sara segurou a mão dele. Vem com a gente. Thomas balançou a cabeça. Vocês têm um ao outro. Não precisam de mim. Daniel deu um passo à frente. Você salvou nossas vidas. Você merece parte disso. Thomas olhou para a caixa, então pegou um punhado de moedas e colocou no bolso. Isso é suficiente. O resto é de vocês. Sara tentou protestar, mas Thomas já estava montando no cavalo. Ele olhou para eles uma última vez. Boa sorte, ele disse. E então cavalgou para longe, deixando Sara e Daniel para trás. Deixando o ouro, deixando tudo. Enquanto cavalgava, Thomas sentiu algo parecido com paz. Ele tinha feito o que precisava fazer. Tinha ajudado aquela mulher, mesmo sabendo que ela tinha mentido. Tinha enfrentado Natan, tinha sobrevivido. E agora, finalmente, estava livre. Livre para seguir em frente. Livre para esquecer, ou pelo menos tentar. O sol subia no céu, iluminando o caminho à frente. E Thomas McCain cavalgou em direção a ele, sozinho, mas finalmente em paz consigo mesmo. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois, enquanto Thomas acampava perto de um rio, ele ouviu o cavalo se aproximando. Levantou rápido, a mão indo instintivamente para a cintura, onde costumava carregar uma faca. Mas não tinha nada ali. Ele tinha deixado tudo para trás. Os cavaleiros apareceram entre as árvores. Eram 2, um homem e uma mulher. Thomas reconheceu os 2 imediatamente. Sara e Daniel. Eles desmontaram devagar, as expressões sérias. O que vocês estão fazendo aqui? Thomas perguntou confuso. Sara deu um passo à frente. A gente não conseguiu, Daniel continuou. A gente tentou ir embora, começar de novo, mas não conseguimos parar de pensar em você. Sara olhou para ele com lágrimas nos olhos. Você desistiu da sua parte, desistiu de tudo, mas a gente não pode aceitar isso. Thomas balançou a cabeça. Eu não quero o ouro. Eu só quero paz. Daniel tirou algo do bolso. A caixa. Não é sobre o ouro, ele disse. É sobre o que você representa. Você é a única pessoa que não nos traiu. A única pessoa em quem podemos confiar. Thomas ficou em silêncio, processando. Sara se aproximou. Vem com a gente. A gente vai para o norte. Vai começar uma fazenda. Uma vida nova. E queremos que você faça parte disso. Thomas olhou para ela, depois para Daniel, depois para a caixa. Ele sabia que deveria recusar, sabia que deveria seguir sozinho. Mas alguma coisa nele, alguma parte que ele achava que tinha morrido há muito tempo, queria aceitar. Queria acreditar que ainda havia uma chance de ter algo bom, algo real. Tudo bem, Thomas disse finalmente. Eu vou. Sara sorriu, aliviada. Daniel estendeu a mão. Thomas apertou. E os 3 montaram de novo, cavalgando juntos em direção ao norte. Em direção a uma nova vida. Em direção a algo que nenhum deles sabia se ia funcionar, mas que estavam dispostos a tentar. Porque no fim, era isso que restava. Tentar, acreditar e seguir em frente, mesmo quando tudo dizia para desistir. E enquanto cavalgavam, Thomas olhou para Sara. Ela olhou de volta. E pela primeira vez desde que se conheceram, não havia mentiras entre eles. Não havia segredos. Só 2 pessoas que tinham passado pelo inferno e sobrevivido. 2 pessoas que mereciam uma segunda chance. E talvez, apenas talvez, conseguiriam encontrar isso. Juntos. No meio do nada. Sob o céu aberto do Velho Oeste. Mas Thomas sabia, lá no fundo, que essa paz era frágil. Que o passado sempre volta, que Natan podia estar morto, mas sua sombra ainda pairava sobre eles. E que um dia, eventualmente, eles teriam que enfrentar as consequências de tudo que tinham feito, mas por enquanto, por hoje, eles cavalgavam, e isso era suficiente.